Olá, pessoal. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa sexta-feira, dia 24 de maio de 24. Estamos aqui reunidos para a quarta reunião semanal da programação da operação desse mês de maio. E, conforme nossa rotina, essa reunião será dividida em 3 blocos, sendo que ao final de cada bloco a gente faz um intervalo de 5 minutos para análise de perguntas que possam ter sido enviadas via chat. E, posteriormente, a gente responde de acordo com um bloco adequado, de acordo com a pergunta. Passando rapidamente pela agenda, essa semana a gente não tem nenhuma apresentação extra. Então, no primeiro bloco, teremos as apresentações feitas pela Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia. No segundo bloco, temos apresentações da Gerência de Previsão de Carga e da Gerência de Programação Mensal. E, por fim, o último bloco de apresentações será finalizado com a Gerência de Estudos de Intervenções na Rede e a apresentação também da Gerência de Programação Diária. Então, agora a gente dá a sequência nas apresentações aqui da reunião, começando a primeira apresentação referente à previsão meteorológica. Eu chamo o Rafael para fazer essa apresentação. Opa, obrigado, Diana. Boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para começar aqui a apresentação. Bom, vamos começar então com a previsão meteorológica. No decorrer da semana operativa, tivemos a passagem de duas frentes frias pela região sul. A primeira que avançou entre sábado e domingo pelos estados de Santa Catarina e Paraná, ocasionou precipitação principalmente nas bacias do Uruguai e do Iguaçu. E a frente fria que começou a avançar ontem pela região sul, ocasionou precipitação em todas as bacias da região, então as bacias de Jacuí, Taquariantas, Uruguai, Iguaçu. Essa frente ela está avançando hoje pelo estado do Paraná e no final do dia ia avançando pelo estado de São Paulo. Além dessas bacias também teve precipitação na bacia do Paranapanema e de forma isolada no Paranapanema e também sobre o Lago de Itaipu, tá? É, Seguindo aqui, então, com o comparativo da temperatura do ar, a gente observa que não teve nenhuma diferença significativa entre as duas semanas operativas. É, a- as temperaturas mantiveram comportamento de estabilidade na semana atual, em comparação com a semana anterior, tá? De um modo geral, aí, sem nenhum grande destaque. Tá? Em termos de radiação solar, também não foi observada nenhuma diferença significativa entre as duas semanas operativas. Permaneceu com valores semanais em estabilidade, tanto nos parques da região Sudeste como nos parques da região Nordeste. Tá? Nenhuma variação aí significativa entre as duas semanas. E, por fim, em termos de velocidade do vento, para geração eólica também, o que se observou foi um comportamento aí muito parecido em termos médios da semana atual em comparação com a semana anterior, nos parques da região Nordeste, aí, sem diferença aí significativa aí nos valores. Bom, em relação à sinalização dos modelos numéricos para a próxima semana operativa, eles indicam aí o retorno da precipitação nas bacias da região Sudeste, especialmente aí as bacias do Tietê, Grande e Paraíba do Sul, que voltam a ter precipitação depois de semanas aí sem ocorrência de precipitação, com valores a princípio próximo da média semanal para essas bacias. Paranapanema, o trecho incremental usina de Itaipu também apresenta precipitação, tá? Os valores inferiores aí às bacias do Sudeste, mas com valores aí próximos à média para a semana. E as bacias do Sul apresentam uma diminuição da precipitação em comparação à semana atual. A precipitação fica mais concentrada no leste da região sul, então é mais restrita aí à cabeceira do Uruguai e do Iguaçu e ao Taquariantas. Tá? Mas ainda assim destacando que os valores menores do que inferiores aos da semana atual.
tá apresentando valores aí mais próximos da média do que se espera aí para o período. Bom, partindo dessa sinalização dos modelos numéricos, o que se espera e a expectativa da próxima semana operativa é por conta da massa de ar frio mais intensa que vai atuar aí nos próximos dias sobre o centro-sul do país. O que se espera é, então, um declínio na média da temperatura mínima, aí nessa figura aqui da esquerda, temperatura mínima, com média inferior ao da semana atual em Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Campo Grande e Cuiabá. Tá? Nas demais capitais do país, a média deve ficar parecida com a média da semana atual. E em termos de temperatura máxima, praticamente as mesmas capitais, com exceção aí de Florianópolis, que apresenta uma estabilidade na temperatura máxima, na média da temperatura máxima da próxima semana, e o Rio de Janeiro apresentando aí um declínio nessa média para a próxima semana operativa. Tá? E reforçando aí que, diferente da semana atual, que tivemos bastante variação na temperatura ao longo da semana, a próxima semana ela apresentará menor variação na temperatura, tá? Partindo de valores mais baixos e praticamente mantendo um comportamento mais próximo de estabilidade ao longo dentro da semana operativa. Tá? Então, tem esse declínio nos valores, mas destacando aí que a temperatura irá variar menos na próxima semana, ao longo da próxima semana, em comparação com a semana atual. Bom, em termos de geração eólica, a sinalização é de permanência dos valores para a próxima semana operativa, a média com valores similares aos da semana atual, apresentando aí uma diminuição agora com a passagem da frente fria e estabilizando aí no decorrer da próxima semana. Então, sem grandes destaques em termos aí de velocidade do vento, né, de geração eólica, tá? Um cenário parecido na média com o da semana atual. E em termos de geração solar fotovoltaica, aqui na figura da direita, apenas o estado de São Paulo, que aí tem vai ter uma variação em comparação à semana atual, por conta da atuação da frente fria no início da semana, nos primeiros dias da semana operativa. Esse cenário aí de aumento de nebulosidade e ocorrência de precipitação no estado de São Paulo aí, irá desfavorecer a geração solar fotovoltaica nos parques localizados no interior do estado. Então, na média da próxima semana, o cenário é de valores em declínio em comparação com a semana atual. E em relação aos demais estados que possuem parques aí de geração solar fotovoltaica centralizada, a expectativa é de praticamente manter os mesmos valores da semana atual, tá? Mantendo aí um cenário de estabilidade em termos médios da semana, na próxima semana operativa. Tá? Com isso, concluo a apresentação, agradeço a atenção e coloco à disposição para dúvidas e devolvo a palavra para a Diana. Muito obrigada pela apresentação, Rafael. Então, agora a gente dá sequência aqui nas apresentações desse primeiro bloco, ainda feita pela Gerência de Recursos Hídricos, e chamo a Ana Machado para falar um pouco sobre a previsão hidrológica. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minutinho. Pode conferir, Diana, por favor, você está aparecendo certinho? Está assim. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui a previsão hidrológica. A previsão hidrológica para o subsistema Sudeste para as próximas semanas operativas é de recessão. A expectativa é de fechamento do mês de maio em 60% da MLT, o que representa a segunda menor arena no nosso histórico de 94 anos. Podemos observar um comportamento de queda para as bacias do Grande, do Paranaíba, do Paranapanema e do Paraná, sendo que essa queda é um pouco menos acentuada para a bacia do Paranapanema e para o Paraná. Na bacia do Grande, a expectativa é de fechamento do mês de maio em 49% da MLT, representando a sexta menor arena no histórico. Na bacia do Paranaíba, a expectativa é de fechamento do mês de maio em 59% da MLT, representando a quinta menor arena no histórico.
Já a bacia do Paranapanema, um pouco mais abaixo, a expectativa de fechamento do mês de maio em 34% da MLT, representando a segunda menor ENA. E a bacia do Paraná tem expectativa de fechamento do mês de maio em 59% da MLT, representando a quinta menor ENA no histórico. A previsão hidrológica para o subsistema sul para as próximas semanas operativas é de recessão, apesar disso, a expectativa é de fechamento do mês de maio em 298% da MLT, representando a terceira maior ENA no histórico. Observamos o comportamento de queda até o final do mês para todas as bacias ali, o Iguaçu, Jacuí e Uruguai. Na bacia do Iguaçu, a expectativa é de fechamento do mês de maio em 151% da MLT, representando a 19ª maior ENA no histórico. Na bacia do Uruguai, a expectativa de fechamento do mês de maio é de 387% da MLT, representando a maior ENA no histórico. Já a bacia do Jacuí, a expectativa é de fechamento do mês de maio em 717% da MLT, representando também a maior ENA do histórico. A previsão hidrológica para o subsistema Nordeste para as próximas semanas operativas é de queda. A expectativa é de fechamento do mês de maio em 45% da MLT, representando a sexta menor ENA no histórico de 94 anos. A previsão hidrológica para o subsistema norte nas próximas semanas operativas também é de recessão. Temos a expectativa de fechar o mês de maio em 75% da MLT, representando a 14ª menor ENA no histórico. Para a bacia do Tocantins, a gente tem a previsão para as próximas semanas operativas de recessão. A expectativa é do fechamento de mês de maio em 71% da MLT, representando a 21ª menor ENA no histórico. A previsão hidrológica semanal para as principais bacias do SIM apontam volumes de ENA acima de 160% da MLT para as bacias do Uruguai, Jacuí, Antas e Itajaí-Açu. As bacias do Iguaçu e do Jari apontam volumes de ENA entre 120% e 160% da MLT. A previsão de ENA com valores entre 80% e 120% da MLT ocorre apenas para as bacias do Atumã e do Araguari. As demais bacias apresentam previsão abaixo de 80% da MLT, com destaque para as bacias do Paranapanema, São Francisco, Paraguaçu, Jequitinhonha e Mucuri, que apontam volumes de ENA abaixo de 40% da MLT. Na evolução da ENA mensal, podemos observar que os subsistemas Sudeste, Norte e Nordeste tiveram uma perda de ENA em relação ao último mês. Já no subsistema Sul, observamos um aumento expressivo dessa ENA em relação ao mês passado. No entanto, na evolução da previsão hidrológica mensal para o fechamento do mês de maio, essa revisão 4 em relação à revisão 3 aponta manutenção das ENAs para o Nordeste e Sudeste e observamos uma recessão para o Norte e um aumento para o Sul. Termino a minha apresentação aqui, devolvo a palavra para você. Diana, fico à disposição para dúvidas. Ok, Ana, muito obrigada aí pela sua apresentação. Então, agora a gente vai finalizar as apresentações desse primeiro bloco. E para essa finalização, eu chamo Leonardo para comentar um pouco sobre a operação hidráulica. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos e a todas. Vou fazer a apresentação por parte da PRH, da parte da hidráulica. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês já enxergam minha tela? Já está aparecendo, sim. Obrigado, Diana. Então, vamos começar falando um pouquinho das agendas das salas de reunião e de acompanhamento de crise lá junto à Agência Nacional de Águas e Saneamento. Atualmente, a gente tem vigorando a sala do Paranapanema. A última aconteceu dia 25 de abril, a próxima agora, semana que vem, dia 29 de maio. O Sul tem ocorrido, por conta das situações que a gente tem observado lá no Rio Grande do Sul, tem acontecido salas praticamente toda semana. A última foi agora dia 22, semana que vem, dia 29, tem outra. São Francisco, a última aconteceu dia 7 de maio, a próxima agora no início do mês, dia 4 de junho. Tocantins, a última sala aconteceu dia 30 de abril, e a próxima também está prevista para a semana que vem, dia 28 de maio.
O Doce, a gente teve uma sala no dia 26 de março, não tem previsão de ter uma próxima sala. E o Paraguai, a última aconteceu dia 7 de maio, e a gente está com uma previsão de uma próxima sala, de uma próxima reunião acontecer dia 4 de junho. Fora isso, a gente também ainda tem algumas reuniões extraordinárias de acompanhamento do fenômeno El Ninho. O Nordeste, a gente teve uma última sala que ocorreu agora dia 23/5, ela se encerrou, esse ciclo de reuniões por conta do El Ninho e os impactos lá na região Nordeste. E o Norte, a última aconteceu no dia 26 de abril, e está acontecendo uma hoje, agora em paralelo está acontecendo. Todas essas reuniões são gravadas, tá, pela Agência Nacional de Águas e disponibilizadas lá no YouTube, e se vocês tiverem interesse, podem consultar. Falando um pouquinho do que aconteceu essa semana, do que a gente levou lá para a Sala do Sul. De maneira geral, a gente mostrou como é que foi os eventos, o que aconteceu, né, nessas últimas semanas aí, nas bacias lá da região do Rio Grande do Sul, como um todo. Então, no primeiro slide, no primeiro gráfico, a gente mostra aí o que foi observado de vazão natural lá para a usina hidrelétrica de Dona Francisca. A Dona Francisca fica no finalzinho do Rio Jacuí, já no final da cascata do Rio Jacuí. O que a gente tem, alguns eventos que aconteceram no ano passado, que já foram eventos de alguma forma, de uma magnitude alta. Então, a gente teve ali em setembro um evento que quase chegou a 4.000. Em novembro, depois a gente teve um evento bem significativo, que superou os 4.000 metros cúbicos por segundo. E agora a gente teve esse evento que chegou aí, superou 12.000 metros cúbicos de vazão, lá em Dona Francisca. Então, a gente vê a magnitude do evento em relação aos demais, né? De forma geral, a bacia está em recessão, a gente tem observando recessão na bacia. A gente ainda teve um finalzinho, um último pico que aconteceu depois daquela grande cheia. A gente ainda teve um outro evento que foi bem expressivo, mas de forma geral a gente está vendo uma recessão lá para a bacia do Rio Jacuí. Taquariantas fica ali do lado, também a bacia ao lado. Aqui são as vazões naturais para a usina hidrelétrica de 14 de julho. Muito expressivo, a gente vê que em setembro já tivemos uma vazão expressiva na bacia do Rio Taquariantas, depois em novembro também superou setembro, e o que a gente viu agora superou os dois últimos eventos, né? Então a gente tem nesse último mês, agora de maio, a gente vê que os eventos foram bem expressivos, mas também como comportamento semelhante ao Jacuí, a gente vem observando uma tendência de queda, tendência de recessão aí para os próximos dias na bacia como um todo. Saindo um pouco agora do Taquari e do Jacuí, do Taquari antes e do Jacuí, indo lá para o Rio Passo Fundo, a gente tem também, consegue ver como é que foi o comportamento semelhante, os eventos de precipitação foram semelhantes às bacias anteriores, e também desloca aqui, mostra também o tamanho do evento que a gente observou agora em maio, né? Então, de maneira geral, a gente vê que o evento de maio é muito superior aos que a gente tinha observado no ano passado, e aí a bacia também vem com uma tendência de queda, né, atualmente. E no Uruguai, lá já em Foz de Chapecó, também a usina já no final lá da cascata, a gente vê que os eventos aconteceram, né, vê eventos expressivos aqui, mas para esse evento da agora de maio, a gente vê que para o Rio Uruguai, lá para Foz de Chapecó, ele não foi tão expressivo como foi lá para o Jacuí, para o Taquariantas. Mostrando agora um pouquinho da ocupação do volume de espera. A gente segue ocupando o volume de espera lá do Jacuí, na bacia do Rio Jacuí, na usina hidrelétrica de Passo Real, no reservatório de Passo Real. A linha cinza aqui seria o nosso volume de espera, seria aquele nível, aquele volume que a gente precisa deixar vazio, né, que é exatamente para acumular aquele excesso de água que chega no momento da cheia. Em novembro, a gente vê exatamente essa acumulação, então a gente vê o nível do reservatório flutuando ali um pouquinho abaixo do 87%, 86% do VU. Vem a cheia, a gente ocupa o volume de espera, acaba ocupando o reservatório, e conforme a cheia, as defluências vão diminuindo, a afluência vai diminuindo, a cheia vai passando, a gente vai soltando a água lentamente e voltando a recuperar o volume de vazio, o volume de espera, né? Depois a gente teve um ano normal, né? A gente veio seguindo, o reservatório veio sendo utilizado, e aí a gente tem, enfim, o evento aí, o último evento, o evento de maio, esse evento mais expressivo. A gente vê como o reservatório ganhou nível rapidamente, ocupou também o volume de espera, também chegou a ocupar o volume de espera, amorteceu um pouco da cheia para jusante, e assim que foi possível, foi se estabelecendo de novo o volume de espera, porque havia sinalização
de precipitação logo em seguida. Atualmente, a gente vem ocupando o volume de espera, se ocupou um pouquinho mais aqui, tem essa tendência de ocupação, há alguma precipitação ainda acontecendo na região, conforme as vazões forem caindo a jusante, na cascata como um todo, lá em Dona Francisca, a jusante Dona Francisca, a gente vai voltar, assim que tiver a possibilidade, assim que tiver uma janela para a gente começar a defluir, e voltar a recuperar esse espaço vazio para voltar a ter o volume de espera lá na usina de Passo Real. Passando aqui agora a falar um pouquinho do Baixo Paraná, como é que está o acompanhamento lá das defluências no Baixo Paraná. No azul mais escuro, a gente tem a defluência de Porto Primavera, no azul clarinho aqui, a gente tem a defluência de Jupiá. E aí a gente tem 3 marcas aqui em cinza, paralelo ao eixo X, 4.600, 3.900 e 3.300, né? O que a gente vê é que praticamente Porto Primavera vem fazendo essa defluência aí perto dos 3.900, flutuando ali muito próximo dos 3.900, e Jupiá precisou, praticamente aí desde o início do mês de maio, aumentar gradualmente a sua defluência por conta da incremental que vem caindo ali. Então, o fato da incremental cair de Jupiá a Porto Primavera, a gente tem que acabar soltando um pouquinho mais de água de Jupiá para manter a vazão mínima estabelecida lá de 3.900 em Porto Primavera. Então, a gente segue a operação mais ou menos assim, até que os cenários mudem, né? Agora, por último, falar um pouquinho da temporada de praias. No dia 10 de maio, a gente soltou a carta da temporada de praias, lá do Rio Tocantins. Resolução ANA número 70 de 2021. A carta na íntegra é possível encontrar através do link aqui embaixo, ou então com QR Code vocês conseguem ter acesso à íntegra da carta. Só lembrando, a temporada de praias no estado do Tocantins começa a partir de 10 de junho e vai até 20 de agosto, e no estado do Maranhão, do dia 1º de julho até 8 de setembro, até o segundo domingo do mês, e esse ano cai no dia 8 de setembro. E aqui, só para trazer, né, lembrar vocês que, conforme exposto lá a reunião do PMO de dezembro de 2022, realizada dia 25 de novembro de 2022, e a reunião semanal da programação realizada dia 2 de junho de 2023, a gente informou que as defluências mínimas e máximas das usinas hidrelétricas de Canabrava, Peixe Angical, seriam definidas aqui pelo ONS, essas defluências seriam estabelecidas pelo ONS através das diretrizes operativas, e estabelecido e Serra da Mesa e a expectativa de incrementais ali para o trecho. Então, conforme tiver incremental, a gente definiu qual seria a vazão afluente e defluente, a vazão defluente, perdão, de Canabrava e Peixe Angical. E também a taxa de variação de defluência das usinas de Lajeado e Estreito. Aqui embaixo eu deixo a relação dos FSAs, eles já estão declarados, vocês já podem consultar lá no sisteminha da FSAH. Serra da Mesa, a gente tem as declarações 6041, 6042, Canabrava 6043, 6044, Peixe Angical 6045, 6046, Lajeado 6047, 6048 e Estreito 6049, 6050. Para ler a íntegra da FSAH, é só entrar no sisteminha, com esses números vocês conseguem pesquisar e achar a informação. Diana, era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Eu agradeço a atenção de todos, devolvo a palavra e fico à disposição. Muito obrigada pela apresentação, Léo. Então, a gente encerrou agora as apresentações desse primeiro bloco. Faremos uma pausa de 5 minutos e, posteriormente, voltaremos para a análise de perguntas e continuação das apresentações. Olá, pessoal, boa tarde. Então, agora estamos dando início aqui ao segundo bloco de apresentações. Recebemos algumas perguntas aqui nesse intervalo. Vamos responder algumas agora, nesse início desse bloco. Apresentações. E as demais perguntas serão respondidas ao longo aí da reunião. A primeira pergunta que eu vou ler agora, eu vou até pedir a ajuda do Felipe no auxílio aqui na resposta. Ela foi enviada pelo Ivan, da Diamante Geração. E a pergunta é o seguinte: prezados, boa tarde. Quais as limitações atuais que impedem a exportação de energia via conversores de Garabê 1 e 2? E qual a previsão de finalização dessa limitação? Aí, Felipe, você pode me ajudar? Obrigado, Diana. Muito boa tarde a todos, pessoal. Então, em relação a essas limitações nas conversoras de Garabê 1 e 2, nós temos principalmente aí duas grandes restrições. A primeira delas é que a exportação por Garabê ela acaba tendo um fator positivo nas equações que estão sendo monitoradas devido às ocorrências no Rio Grande do Sul.
né? Então, a gente temos muitas indisponibilidades, né, de equipamentos, linhas de transmissão, né, que colapsaram em função das chuvas e essa exportação tem um fator positivo nas inequações para controle de carregamento. Então, é necessário que ocorra essa restrição por esse motivo. E o segundo ponto, também muito importante, é que as conversoras de Garabia, né, por sua característica, né, do HVDC, elas acabam contribuindo negativamente para o controle de tensão na região, né, principalmente em função já que estamos diante de uma rede já que já está muito fragilizada eletricamente. Então, o despacho elevado ele acaba piorando a questão do controle de tensão no Rio Grande do Sul, tá? E a previsão para finalização realmente precisamos finalizar primeiro as intervenções em linhas de transmissão que estão à beira do colapso na região, tá? Então vai depender do tempo que vai demorar para essa região ser recomposta em função dos grandes episódios de chuva, né, que tivemos, tá, Giana? Seria isso, tá? Tá ok, Felipe. Muito obrigada, então, pela ajuda nessa resposta. Então, agora a gente vai dar sequência às apresentações desse segundo bloco. A primeira apresentação eu chamo o Douglas para comentar um pouco sobre a previsão de carga da programação diária da operação. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos. Começando o compartilhamento. Acredito que todos já estejam vendo em modo apresentação. Retomando agora a reunião, falando um pouco a respeito do acompanhamento da carga diária dos últimos 7 dias, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Antes de falar em si de cada um dos subsistemas, só destacamos que essa semana nós tivemos um excelente desempenho para todos os subsistemas, cada um com suas particularidades, com desvios pontuais em alguns dias, mas de toda forma o desempenho da semana foi muito bom. No subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós vimos uma carga elevada na semana anterior, e aqui na sexta-feira essa carga ainda permanecia alta. Com o arrefecimento das temperaturas, a carga veio diminuindo dia após dia. Nós já podemos observar aqui na segunda-feira uma carga mais baixa do que a que havia sido observada na terça-feira. E, desculpa. E essa carga se manteve no mesmo patamar aqui no dia 21, voltando a subir quando as temperaturas voltaram a se elevar agora no final dessa semana, nos dias 22 e 23. No subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós tivemos um MAP médio de 1,03% nessa semana, contra 1,53% do pré-carga decem, e tivemos 96% dos nossos desvios inferiores a 3%. Quando nós comparamos ali com o modelo, 86% dos casos estavam até 3%. Um outro valor que torna-se válido aqui destacar nessa semana foi que praticamente 60% dos casos tiveram com desvio inferiores ou até 1%, e quando nós totalizamos entre até 2%, nós temos aí praticamente 90% dos casos. Passando por subsistema Sul, esse é um subsistema que, assim como o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, começou a apresentar uma redução de carga, porém nós já observamos isso nos últimos dias da semana anterior, já refletindo aqui no dia 17. Nós adotamos essa premissa de temperaturas mais amenas, né? E consolidamos uma projeção de carga um pouco mais baixa para esse dia aqui 17, assim como para o dia 18, e a carga veio ligeiramente superior ao que nós havíamos previsto. No dia 19, aqui no final do dia, essa carga já começou a se alinhar com nossas previsões, ficando em linha aí a partir desse dia, com os desvios aí pontuais, principalmente no meio do dia. Dessa forma, no subsistema Sul, nós tivemos um MAP médio de 3,01%, com 56% dos casos em até 3%, e o prévio carga DCM veio com um desempenho muito próximo ao nosso, com 3,24% de MAP médio e 54% dos casos em até 3%. Quando nós observamos, né, a participação dos erros, tanto até 1% quanto até 2%, nossa distribuição encontra-se muito próximas, fato que refletiu nos desvios aqui até 3% também. Partindo para o subsistema Nordeste, esse é um subsistema que ao longo das últimas reuniões, né, nós temos dito que ele não sofre tanto impacto de temperatura, dado que lá as temperaturas são um pouco mais estáveis, sofrendo impacto somente dos aumentos totais de precipitação, o fato que aconteceu essa semana.
nós começamos a observar um aumento do total de precipitação e essa carga reagindo negativamente com esse aumento total de precipitação, ficando um pouco abaixo das nossas previsões, principalmente aqui no dia 20, onde as cargas das áreas de Alagoas, Pernambuco e Bahia Sergipe ficaram um pouco mais baixas do que nós havíamos previsto, refletindo aqui no subsistema Nordeste. Para o dia 21, nós já adotamos isso como premissa e já corrigimos nossas previsões, voltando assim a apresentar desvios inferiores aos desvios que nós temos observados até o dia 20. De toda forma, nessa semana, nosso MAP médio ficou aí próximo aos 2%, com 1,96%. O modelo também ficou com o MAP médio próximo ao nosso desempenho, com 2,23%. E aqui ambos os casos ficaram com 70% dos desvios inferiores a 3%. Aqui um pouco mais alto, né, no caso do PDP, com 76% dos casos, mas aí próximo do PEV carga desse. E finalizando antes do SIM com o subsistema norte, esse é um outro subsistema que sofre bastante impactos totais de precipitação. Aqui, no dia 17, com a intensificação das chuvas em Manaus, Belém, a carga reagiu negativamente em relação ao que nós havíamos previsto, justificando esse desvio aqui, principalmente no meio ao final do dia. Para os próximos dias, nós já conseguimos adotar isso em nossas previsões, apresentando desvios menos significativos, até que essa carga começou aqui a rampar no dia 22, em função das reduções totais de precipitação nas capitais desse subsistema, e nós adotamos essas premissas aqui também para a nossa previsão do dia 23. Com isso, no subsistema norte, né, com um subsistema com uma carga um pouco mais baixa e acaba sendo um pouco mais volátil, né, dada ao montante de carga frente aos demais subsistemas. Essa semana nós tivemos um excelente desempenho, com 1,46% de MAP e 88% dos casos em até 3%, enquanto o PrEP carga DECEM ficou na ordem de 2,21%, com 75% dos casos em até 3%. E aqui destacando também no subsistema norte, com praticamente metade dos desvios em até 1%. Desculpa, que é essa barrinha verde aqui. E com isso, finalizando aqui no SIM, dado que nessa semana nós tivemos grandes desvios de carga em cada um dos subsistemas, desvios pontuais justificados aí, cada característica de cada um dos subsistemas, o desempenho médio no SIM nessa semana foi de 0,94%, com praticamente todos os desvios inferiores a 3%. Quando nós olhamos aqui a participação, praticamente mais da metade, né, com 62% dos casos, vieram com desvios até 1%. E quando comparamos ali com o resultado do prévio carga DECEM, nós temos um desempenho de 1,4% de MAP médio nessa semana, com 91% dos desvios até 3%. Com isso aqui eu encerro a minha apresentação a respeito da carga diária. Retorno a palavra para você, Diana. Muito obrigada, Douglas, pela apresentação. Agora, a segunda apresentação desse bloco, a gente dá continuidade ainda com a gerência de previsão de carga, agora referente à previsão de carga para o PMO, e aí eu chamo o Eric para fazer essa apresentação aí para a gente. Obrigado, Diana. Boa tarde a todos. Deixa eu começar o compartilhamento da apresentação. Bom, acredito que todos já estejam vendo minha tela. Continuar assunto de previsão de carga, agora falando do acompanhamento semanal dessa última revisão semanal do PMO de maio. Bom, começar pelos destaques meteorológicos, que tanto da semana operativa em curso, quanto da próxima semana operativa, que embasaram nossas previsões para a quinta semana desse mês. No subsistema Sudeste Centro-Oeste, como foi apresentado pelo Rafael nas primeiras apresentações, a semana em curso apresentou bastante oscilações de temperaturas máximas ao longo dos dias com temperaturas mais amenas, dias com temperaturas mais elevadas. Esse comportamento não é esperado na próxima semana, onde a expectativa é de uma redução das temperaturas já agora nos primeiros dias da próxima semana operativa, nesse fim de semana, especialmente no Rio de Janeiro, São Paulo e na região centro-oeste do país. E a respeito dos totais de precipitação para a próxima semana, é esperado o aumento, como o Rafael mencionou também, um aumento no acumulado de chuva no estado de São Paulo, enquanto nos demais estados do subsistema Sudeste e Centro-Oeste a expectativa é de estabilidade em relação à semana em curso. Falando a respeito do subsistema Sul, esse subsistema bastante afetado pelas ocorrências no Rio Grande do Sul,
E para a próxima semana operativa, em relação às temperaturas previstas para a próxima semana, são esperadas estabilidades tanto em Porto Alegre quanto em Florianópolis, né, as capitais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, para a próxima semana, em relação ao comportamento da semana em curso. E em Curitiba, a expectativa é de uma elevada redução nas temperaturas tanto máximas quanto mínimas para a próxima semana operativa. E um destaque também para a região é a possibilidade de geada nos próximos dias, né, nos primeiros dias da semana operativa, principalmente na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense, além de uma diminuição do acumulado de precipitação na região sul como um todo. E nos estados dos subsistemas norte e nordeste, a expectativa é de estabilidade no cenário meteorológico das últimas semanas, sem variação tanto em relação às temperaturas quanto aos totais de precipitação observados nas últimas semanas desse mês. Passando agora para o acompanhamento da carga, começando aqui pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, lembrando que aqui nós já temos as 3 primeiras semanas operativas desse mês com dados verificados, a 4ª semana, que é a semana em curso, com uma expectativa para o seu fechamento, e a próxima semana, a 5ª semana operativa, nosso ajuste, novo valor previsto nessa última revisão semanal. Bom, falando do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, ao longo das semanas, na primeira semana operativa desse mês, a carga apresentou um valor elevado em relação à nossa previsão, em 6,1%, e conforme as semanas foram passando, nós fomos ajustando as nossas previsões, tendo desvios menores ao longo das semanas. Na semana em curso, a carga estimada para o seu fechamento está em 44.316 megawatts médio, valor um pouco abaixo das nossas expectativas, em 2,7%. Para a próxima semana operativa desse mês, como a expectativa é de uma redução nas temperaturas Rio, São Paulo e também toda a região centro-oeste do país, nós realizamos um ajuste da ordem de 3,6% para baixo, e sendo previsto um novo valor de 41.466 megawatts médio. Lembrando que, além das reduções nas temperaturas na próxima semana, a carga da próxima semana deverá ser impactada pelo feriado dos Corpus Christi, que ocorrerá na próxima quinta-feira. E, bom, com isso, totalizando o mês de maio no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o novo valor revisto para o mês está em 44.678 megawatts médio, valor 2,6% superior à nossa previsão original do PMO, que era de 43.541 megawatts médio. Passando agora para o Sul, esse subsistema com a carga bastante impactada pelas ocorrências no Rio Grande do Sul. A primeira semana operativa, também a carga veio bem, com valores superiores às nossas expectativas, porém, ao longo das semanas também nós fomos ajustando as nossas previsões, e da segunda para a terceira semana, podemos ver uma redução considerável na carga, muito influenciada também por questão de temperatura, e com valor bem próximo à nossa previsão. E para a semana em curso, a semana está sendo estimada com valor de 12.497 megawatts médio, um valor 2,1% abaixo das nossas expectativas. E para a próxima semana operativa do mês, nós realizamos um ajuste negativo, bem como foi feito no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, muito em função das sinalizações meteorológicas que indicam, principalmente para Curitiba, uma redução considerável nas temperaturas na próxima semana. E o novo valor previsto para a próxima semana está um pouco abaixo dos 12.000 megawatts médio. Com isso, o mês de maio no Sul está sendo novo valor estimado em 12.609 megawatts médio, valor 2,7% abaixo do valor original previsto no PMO. Passando para o subsistema Nordeste, esse subsistema que nas últimas semanas a carga vem se mostrando bem próxima às nossas previsões, e a semana atual também não foi diferente, sendo estimado um valor de 12.961 megawatts médio, valor ligeiramente abaixo das nossas expectativas em 1,3%. E para a próxima semana operativa, como a nossa expectativa é de estabilidade em relação ao cenário meteorológico, nós não achamos necessário nenhum tipo de ajuste no valor previsto na última revisão semanal, mantendo o valor abaixo das últimas semanas, muito em função do feriado da próxima quinta-feira. E com isso, o novo valor revisto para o mês de maio está muito próximo ao valor original do PMO, apenas 3 megawatts abaixo, 3 megawatts médios abaixo, sendo o novo valor estimado de 13.020 megawatts médios. Chegando ao último subsistema, o subsistema norte,
As últimas 2 semanas operativas do mês, uma carga também bem alinhada de acordo com as nossas previsões, realizadas nas últimas 2 revisões semanais. A semana em curso um pouquinho abaixo do valor previsto, em 0,6%, sendo estimado um fechamento em 7.713 megawatts médio. E para a próxima semana, como os valores das últimas semanas estão vindo bem alinhados de acordo com as nossas previsões, também não achamos necessário nenhum tipo de ajuste, sendo apenas um pouco abaixo das últimas semanas, em função, como já foi mencionado, do feriado de Corpus Christi. E o novo valor revisto para maio está também um valor bem próximo ao valor previsto originalmente no PMO, em 7.637 megawatts médios, uma variação de apenas 1,2% para cima. Fechando agora o Sistema Interligado Nacional, a semana em curso veio bem alinhado de acordo com as nossas previsões, em 0,6%. Perdão, estou vendo o norte ainda. Agora sim, no Sistema Interligado Nacional, a semana em curso bastante impactada pelo desempenho dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, está sendo estimado com um valor de 77.487 megawatts médio, valor 2,2% abaixo da nossa previsão anterior. E para a próxima semana operativa, com os ajustes realizados apenas nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, no SIM, esse ajuste significa uma redução de 2,5% em relação à previsão anterior, sendo o novo valor previsto 73.552 megawatts médio. E, com isso, o novo valor revisto para maio está em 77.944 megawatts médio, valor bem próximo ao valor previsto originalmente no PMO desse mês, né, com uma variação de apenas 1,1% em relação à nossa previsão do PMO de maio. Com isso, finalizo a apresentação, ficamos à disposição para eventuais dúvidas e devolvo a palavra a Diana. Boa tarde. Muito obrigada, Eric. Agora a gente vai para as últimas apresentações desse bloco. São as apresentações aqui da Gerência de Programação Mensal, eu mesma que vou fazer a apresentação. E começo falando primeiro sobre os resultados da revisão 4 do PMO de maio, especificamente falando aqui da primeira semana operativa, que é a única semana operativa, né, desse estudo, que vai de 25 até dia 31 de maio. Antes de entrar nos resultados, de fato, temos os destaques aqui relacionados a documentos da ANEEL que tivemos publicados no Diário Oficial ao longo aí dessa última semana. Tivemos apenas esse despacho 1583, referente à atualização do CVU da usina termoelétrica de Norte Fluminense. Ficam os valores aqui para referência, lembrando que esses valores também estão disponíveis tanto na biblioteca da ANEEL, com os despachos, também nos decks aqui do ONS. E agora, entrando nos resultados de fato, tivemos o mesmo CMO médio semanal obtido na semana passada, ficando com R$ 2,30 por megawatt-hora em todos os subsistemas. Esse CMO médio foi mantido igual, apesar da gente ter tido umas pequenas diferenças em relação à semana passada, em relação aos CMOs obtidos por patamar de carga pesada, média e leve, mas em termo médio, o CMO foi mantido. Em relação aos limites de intercâmbio, tivemos o atingimento do valor máximo no patamar de carga pesada apenas aqui no bipolo do Norte-Sudeste, Centro-Oeste, é o bipolo do Xingu Estreito mais Xingu Terminal Rio, e também na pesada conjuntural aqui no FNS, lembrando que esse limite conjuntural é referente ao desligamento, né, onde é um limite reduzido em relação ao limite estrutural, especificamente para a primeira semana, referente ao desligamento que implica em redução desse limite. E para o patamar de carga média e leve, tivemos também o atingimento apenas no limite conjuntural aqui na ANEEL, no limite de intercâmbio do Nordeste para o Sudeste. Considerando esse CMO obtido, tivemos despacho térmico previsto pelo DECOMP apenas para fins de inflexibilidade, totalizando aí um montante em termos de SIM, cerca de 3,5 gigawatts médios. Nessa revisão 4 do PMO de maio, estamos comandando o despacho antecipado para as usinas AGNL, referente à semana de 27 de julho até 2 de agosto. Seguimos com um benefício GNL baixo, né, abaixo do CVU de cada usina, tanto das usinas do Sudeste quanto da usina do Nordeste. Então, seguimos aí sem despacho antecipado por ordem de mérito, por razão elétrica ou por garantia energética para as usinas dessa modalidade de operação.
Em termos de energia armazenada, temos aqui o acompanhamento da evolução da energia armazenada comparada aí com as últimas revisões do PMO de maio. Então, para todos os subsistemas, nós temos umas linhas mais claras aqui, que são referentes às últimas revisões, e essa linha mais escura é referente à revisão dessa semana. Então, o subsistema Sudeste, a gente começou o estudo com 71,4% da energia armazenada máxima do sistema, com a expectativa de finalizar o mês de maio em 71,1%. E considerando os cenários do segundo mês, temos dispersão aí dos cenários de acordo com o resultado do Decomp, podendo finalizar o mês de junho entre 65,3% e 77,2% da energia armazenada. No Sul, começamos o estudo com 89,4%, com a expectativa de finalizar o mês de maio com 90,5%, e a finalização do mês de junho podendo variar de 83,7% até 96,5%. No Norte, no Nordeste, a gente iniciou o estudo com 75,3%, com a expectativa de finalizar em 73,3%, e o final de junho podendo variar entre 68,8% e 73,3%. E, por fim, o subsistema Norte, começando o estudo com 96,4%, com a expectativa de finalizar o mês de maio com 97%, e considerando a dispersão dos cenários aqui para o final de junho, o nível variando de 90,4% a 99,8% da energia armazenada máxima do subsistema. Em relação a ofertas de importação de energia, lembrando que essa oferta ela não entra nos modelos energéticos, mas trazemos sempre aqui na reunião a título de informação. Comparando com a semana passada, a gente segue, então, sem oferta de importação da Argentina. Já tivemos até uma resposta aqui dada pelo Felipe, referente à motivação, né, da não possibilidade de transmissão através das conversores de Garabi 1 e Garabi 2. E, então, tivemos a oferta de importação apenas do Uruguai. Continuamos com a oferta de 5 blocos, com preços menores relacionados aos valores ofertados na semana anterior, e ficam os valores aqui para referência, lembrando que essa informação também fica presente nos relatórios que foram divulgados ao longo do dia de hoje. Publicamos isso no IPMO, o relatório também já foi publicado ainda há pouco, ainda tem essa informação na nota técnica que será publicada até o final do dia também. Agora eu entro na apresentação ainda aqui da gerência de programação mensal também, referente às intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa. Lembrando que o critério de relevância para as intervenções que são trazidas para essa reunião são aquelas que são em unidades geradoras que possam alterar algum limite sistêmico ou de usinas de grande porte. Então, começando aqui os destaques para as usinas do Sudeste Centro-Oeste, temos uma manutenção programada para a unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de Aimorés no período de 28 a 29 de maio. Também temos uma manutenção preventiva nas unidades geradoras 5 e 6 da usina hidrelétrica de Água Vermelha no dia 28. E para a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, temos manutenção na unidade 14, no período de 28 a 29, e a unidade geradora 7, uma manutenção preventiva no dia 27 de maio. E, por fim, a unidade geradora 4 da usina hidrelétrica de São Simão, uma manutenção preventiva que está programada de 27 a 28 de maio. Temos os destaques aqui também para o Sul e para o Nordeste. Para o Sul e para o Nordeste, temos intervenções em unidades geradoras 2. A unidade geradora 2 de Governador José Richa, no Sul, prevista para 25 e 27. A unidade geradora 2 de Campos Novos, no dia 26 de maio até dia 2 de junho, e a unidade geradora 2 de Forte Chapecó é uma modernização que está prevista para ocorrer de 3 de maio até 9 de junho. E as unidades geradora 2 da usina hidrelétrica de Xingó, no Nordeste, no dia 25 e 26 de maio, e Itapebi, uma manutenção um pouquinho mais longa, aí, começando dia 30 de maio até dia 28 de agosto. E, por fim, no subsistema Norte, o destaque para as unidades geradoras 10 a 18 da usina hidrelétrica de Belo Monte, que está programada para o período de 28 a 29 de maio. Temos aqui apenas um lembrete de informações que já estamos trazendo aí ao longo trouxemos na última reunião do PMO, em algumas reuniões aqui semanais desse mês de maio também trouxemos, e fica aí mais um reforço, então, que na semana que vem já tivemos, na realidade, né, em função do feriado do dia 30 de maio, tivemos algumas alterações em relação aos calendários de publicações de informações do PMO.
e também teremos em relação à alteração em relação ao prazo de envio de dados por parte dos agentes. Então, fica aqui tem um calendário, né, que já está indicado algumas atividades que já passaram aqui ao longo da semana. Então, ontem já foi publicada a carga mensal, referente ao PMO de junho. Hoje também tivemos já a publicação do relatório preliminar dos limites de intercâmbio também do PMO de junho. E fizemos antecipadamente a abertura do estudo no Web PMO às 14 horas. Na semana que vem, então, teremos a reunião do PMO antecipada para a terça e quarta-feira, o dia 1 e dia 2, na terça e na quarta. E na segunda-feira, então, teremos a publicação do deck preliminar do New Wave e também as informações referentes, a publicação também das informações referentes às diretrizes operativas hidráulicas. E lembro também que o prazo para o envio de dados via Web PMO foi antecipado para as 15 horas, em função de toda essa antecipação das atividades. Precisamos aqui, dentro do ONS, também fazer toda a validação dos dados que a gente recebe por parte dos agentes. Então, a gente precisou dessa antecipação do prazo a fim de finalizar tudo em tempo, né, para a rodada no dia seguinte. Então, a gente conta aí com a compreensão de todos também em relação a essa antecipação dos prazos. Finalizo aqui as apresentações desse segundo bloco. E agora a gente vai fazer uma pausa aí de mais 5 minutos para análise de perguntas e retornamos em breve. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Então, retomamos aqui, estamos indo para o último bloco de apresentações, porém, recebemos algumas perguntas aqui via chat. Iremos responder quase todas agora nesse bloco, a princípio vai ficar uma para o bloco seguinte, que é a pergunta do Guilherme Ramalho. Então, começando pelas perguntas enviadas que serão respondidas agora nesse bloco, eu vou ler aqui a primeira pergunta feita pela Caroline Trentini, da Gold Comercialização. A pergunta é o seguinte: boa tarde, gostaria de saber o que mais impactou o ajuste de carga no verificado do mês de abril comparado aos dados do PMO de maio. Para responder essa pergunta, eu peço auxílio aí do Eric. Boa tarde novamente, Diana. Obrigado. Boa tarde, Caroline. Bom, a carga que nós apresentamos no PMO de cada mês, a carga do mês em curso, é uma expectativa ainda de fechamento do mês. Por exemplo, no mês de abril, nós realizamos as consolidações das previsões de carga no dia 22, então nós só tínhamos dados verificados até o dia 21 do mês de abril, e ainda tínhamos 9 dias de dados previstos ainda, com uma expectativa de fechamento do mês. E além disso também, ao longo do mês de maio, nós recebemos os dados do MS13, com os dados verificados das usinas tipo 3 que chegam da CCE, e essa carga do mês de abril também foi atualizada com a chegada desses dados. Espero ter respondido a pergunta. Devolvo para você, Diana. Boa tarde. Muito obrigada, Eric. Agora eu vou ler aqui uma sequência de 3 perguntas associadas ao mesmo tema, começando então pela pergunta aqui feita pelo Paulo Sérgio, da Simple Energy. Pessoal, boa tarde. Poderiam falar sobre a correção expressiva na curva de ENA do Norte, desde 21 de abril de 24, no relatório de acompanhamento hidrológico de hoje com relação ao relatório de ontem? A segunda pergunta foi feita pelo Bruno Belotti, da Comerc. Boa tarde. Verificamos que a ComPH de hoje reduziu todo o histórico de vazão afluente da usina hidrelétrica de Pimental em mais de 1.000 metros cúbicos por segundo. Poderiam explicar qual o motivo, uma vez que a usina não possui nenhuma usina montante para consolidar? Comparando os dados da ComPH com os dados medidos da usina, os valores são mais próximos aos montantes que constavam no arquivo AComPH até ontem. E a terceira pergunta é do Daniel Neto, da Simple Energy também. Boa tarde. Hoje a ENA histórica do Norte foi significativamente reduzida. Essa redução é correta? O que ocasionou? E para responder essas 3 perguntas, eu chamo a Ana aqui para nos auxiliar. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo apontamento do Paulo, do Bruno e do Daniel. Tivemos um erro na publicação do AcomPH hoje, e isso já está sendo republicado agora, uma revisão do AcomPH. Não foi uma redução correta, foi um erro interno nosso. Obrigada. Ok, Ana, muito obrigada. A próxima pergunta aqui foi feita pelo Álvaro França, da Newcom Energia. A pergunta é a seguinte: prezados, boa tarde.
As resoluções ANA referente à restrição da preservação dos recursos hídricos da Bacia do Grande e Paranaíba foram aprovadas e tem previsão de entrada no dia 2 de dezembro de 2024. Nessas resoluções, a averiguação do nível do reservatório de cada usina hidrelétrica relacionada das resoluções se dá do primeiro dia de cada mês, para a estipulação da faixa de operação dessas usinas hidrelétricas, para saber qual era a restrição e, se houver, se a restrição será aplicada. Dada a data de entrada em vigor da resolução e a regra de estipulação das restrições no primeiro dia do mês, é correto afirmar que as mesmas só serão aplicadas a partir do PMO de janeiro de 2025? Além disso, gostaria de saber se, caso a usina hidrelétrica de Sobradinho deixe a faixa de operação normal e entre na faixa de operação de atenção em um mês em curso, se haveria troca das restrições utilizadas nas usinas hidrelétricas relacionadas na normativa que descreve a operação hidráulica da Bacia do Rio São Francisco, ou se esta estipulação também só se daria uma vez ao mês. Obrigado. Para responder essa pergunta, eu peço auxílio aí do Leonardo. Tudo bem? Boa tarde, Álvaro. Obrigado aí pela pergunta. Começando lá com as resoluções que entraram em vigor, que vão entrar a partir de dezembro. Aqui internamente a gente ainda está avaliando como é que vamos representar essas restrições nos modelos, mas provavelmente a gente vai fazer algo semelhante ao que a gente vem fazendo hoje, né, através das diretrizes operativas, semelhante ao São Francisco, Tocantins e Alpanema. A gente deve também trabalhar com as diretrizes operativas. Provavelmente a gente vai chamar numa reunião de PMO, vai avisar quando essas restrições começarem, quando essa resolução começar a fazer parte aí ser incorporada no PMO. Então, nesse momento, ainda não há uma previsão e não está exatamente fechado como é que a gente vai estar fazendo essa incorporação dentro dos modelos, estamos avaliando, tá? A segunda pergunta, que é lá sobre o Sobradinho, a consulta ao nível do reservatório é sempre feita no primeiro dia útil do mês. Então, assim, a gente consulta no primeiro dia útil do mês, com aquela consulta a gente determina qual vai ser a média mensal daquele mês. Então, assim, se no primeiro dia é um valor acima de 60%, depois está abaixo, é válido aquela restrição para o dia de 60%, né? É válido para o primeiro dia. Então, pode abaixar na subsequente do mês, a gente pode ter redução do reservatório, mas a regra ainda fica valendo lá da consulta do primeiro dia, tá bom? Espero ter sido claro, devolvo a palavra aí, Diana, e fico à disposição. Ok, muito obrigada, Léo. Agora eu vou ler aqui a última pergunta que será respondida nesse bloco. Pergunta enviada pelo Alessandro Dutra, da Petrobras. A pergunta é o seguinte: prezados, boa tarde. Mesmo com afluências ruins, o SIM vem conseguindo manter o armazenamento elevado. A geração renovável de solar e eólica vem sendo o divisor de águas na operação? Como o ONS avalia esse impacto? Para responder essa pergunta, eu chamo a Jéssica. Oi, boa tarde. Obrigada pela pergunta, Alessandro. Certamente a gente está operando um sistema diferente, né, com a entrada de gerações solares e eólicas, e isso, de forma geral, tem sido benéfico para o atendimento energético, mas junto a isso a gente tem novos desafios no sentido da otimização de recursos e também de flexibilidade para a segurança operativa. Então, se a resposta seria sim, né, a geração de fontes intermitentes, eólicas, solares, entre outras, tem tido uma contribuição significativa para compensar a redução das afluências. Obrigada. Muito obrigada, Jéssica. Então, as perguntas que chegaram durante esse bloco, eu tinha uma ficado também, a gente fica para o último bloco, depois das últimas apresentações. E agora a gente vai dar sequência, então, para as apresentações aqui dessa reunião. E eu chamo o Felipe, da Gerência de Estudos de Intervenção na Rede, para falar um pouco sobre os destaques de limites elétricos e as principais intervenções elétricas para a próxima semana. Obrigado, Diana. Boa tarde de novo e boa tarde novamente a todos. Vou começar aqui o compartilhamento. Você consegue confirmar para mim, Diana, por favor, se já está aparecendo? Sim, está aparecendo certinho. Beleza, pessoal. Nessa semana operativa nós temos bastantes intervenções. Vamos iniciar aqui. Primeira intervenção é uma intervenção na área Goiás-Brasília, referente à linha de 500 kV Serra da Mesa 2. E o período dessa intervenção é de 0 horas às 23h59 do dia 25 de 5, sábado. E é uma intervenção relacionada à implantação do novo CEP de interligação das interligações Norte-Nordeste e Sudeste. E para que o sistema
suporte de perdas simples e duplas da linha de 500 kV grupo e Serra da Mesa deverão ser programadas as seguintes restrições, né? O limite de FNS em até 3.400 megawatts, o limite de FNS em até 5.800 megawatts e o limite de R5 em até 9.800 megawatts. E, adicionalmente, também deverão ser adotadas as seguintes penalizações. A primeira delas é uma penalização de 100 MB nos limites de FNS mais FNS em função do fluxo norte-Xingu. E a segunda penalização é a penalização de 100 megawatts dos limites de FNS e FNS mais FNS para a perda dos bipolos do Xingu. Agora vamos falar sobre a intervenção na linha de 500 kV Governador Valadares 6, no circuito 2, programada das 0 às 6 do dia 25/5 também. E o motivo da intervenção é a troca de fase do reator de linha. E para que o sistema suporte dinamicamente a perda do circuito 1, deverão ser programadas as seguintes restrições: uma restrição de FNS até 5.800 megawatts e uma restrição de R5 até 9.800 megawatts. E também, adicionalmente, teremos penalização em 300 megawatts do limite de FNS e FNS mais FNS em função do fluxo norte-Xingu, e uma penalização de 300 megawatts dos limites de FNS e FNS mais FNS para a perda dos bipolos do Xingu. Intervenção agora na linha de 500 kV Serra da Mesa, Samambaia, circuito 3, programada das 0 horas do dia 26/5, domingo, às 6 horas do dia 27/5, segunda-feira. E é mais uma intervenção relacionada à implantação do novo CEP das interligações. E para que o sistema suporte a perda simples de linha na interligação Sudeste-Nordeste, a perda da linha de 500 kV Serra da Mesa do Lusiana e perda simples e duplas de circuito de 500 kV, deverá ser programada a restrição de FNS em até 5.800 megawatts e R5 em até 8.500 megawatts. E essa intervenção também incorre em penalização de 100 megawatts do limite de FNS e FNS mais FNS definidos para a perda de bipolar de Xingu. Agora, uma intervenção no disjuntor de posições 3, 500 kV, programada das 10 do dia 27/5 às 7 horas do dia 28/5, terça-feira. E é uma intervenção meramente para manutenção corretiva no equipamento, e para que o sistema suporte contingente com falha de disjuntor na subestação posições 3, deverá ser adotado o limite de FNS em até 5.800 megawatts e R5 até 9.800 megawatts. Agora, falando da intervenção na linha Miracema de Goiás 2, circuito 3, programada das 0 às 7 do dia 28/5, terça-feira, por motivo para a troca de faces do reator. E para que o sistema suporte contingências externas e interligações Norte-Nordeste, Sudeste-Nordeste, deverão ser adotadas as seguintes penalizações: penalização de 100 megawatts dos limites de FNS e FNS e 200 megawatts dos limites de FNS mais FNS para a perda do bipolo do Xingu, e reduzir em 100 megawatts os limites de FNS em 200 megawatts os limites de FNS mais FNS em função do fluxo norte. Agora, falando sobre uma intervenção da linha de 500 kV Miracema Grupo IC1, programada das 0 às 6 do dia 29/5 e das 6 às 17 do dia 30/5. E também são serviços relacionados à implantação do novo CEP das interligações. E para que a interligação Norte-Sudeste suporte contingências duplas e contingências externas à interligação, deverá ser adotado o limite de FNS em até 6.000 megawatts, penalização de 300 megas nos limites de FNS e FNS mais FNS para a perda do bipolo do Xingu, e penalização de 300 megas no limite de FNS mais FNS em função do fluxo norte-Xingu. Essa é uma intervenção que ela já está em execução há certo tempo, que é a intervenção na linha 765 Itaberá-Tijuca C1. E essa intervenção ela está programada para terminar às 17 horas do dia 29/5, quarta-feira. E é uma manutenção completa, né, das linhas de transmissão que já estão em estado bastante degradado na linha de transmissão de 765, né, manutenção das torres. E para que o sistema suporte a perda de circuitos paralelos da linha Itaberá-Tijuca, deverá ser adotada uma penalização de 2.500 megawatts no limite de RSE, uma penalização de 500 MB no limite de RSU e de 170 megawatts no limite de FBTA. Essa é a intervenção do eletrodo de terra 600 kV de Foz do Iguaçu, e é uma restrição operativa para no eletrodo de terra do bipolo 2 para permitir a manutenção corretiva para a recuperação do eletrodo de terra do bipolo 2. E ela está programada para iniciar às 9 horas do dia 2/5, quarta-feira, até às 16h30 do dia 31/5, sexta-feira. Então, há uma limitação na corrente do eletrodo de terra do bipolo 2, que está limitada em até 1.742 amperes,
E se o número de conversões no bipolo 2 for menor do que 4, então deverá ser adotada uma limitação nesse bipolo até 470 megawatts, que incorre uma transmissão no elo CC 50 Hz em 2.819 MB. E se o número de conversores no bipolo 2 for igual a 4, então haverá uma limitação no bipolo 2 de 993 megawatts e total no elo CC 50 Hz e 3.342 megawatts. Agora a gente está indo para Acre Rondônia, uma intervenção para teste de autoestabelecimento no setor de 230 kV de Santo Antônio, programada de 9 às 15 do dia 30 do 5, feriado quinta-feira. E para que a área Acre Rondônia suporte contingências simples e duplas na região, deverá ser adotado um limite de transmissão nas conversores back-to-back até 500 MB. Essa é uma intervenção para manutenção preventiva nas conversoras back-to-back em Colheita Porto Velho, programada das 0 às 7 do dia 26 do 5, domingo, e para que o sistema suporte contingências na interligação Acre Rondônia, deverá ser adotada uma restrição do back-to-back até 250 megawatts. Intervenção no filtro de 500 kV na subestação coletora Porto Velho, programada de 7h30 às 16 do dia 26 do 5, meramente para manutenção preventiva do equipamento. E para que a área Acre Rondônia suporte contingências de filtro, deverá ser adotada a seguinte restrição: uma limitação no back-to-back até 250 megawatts, limitação dos bipolos até 4.100 megawatts e somatória do bipolo 1 mais back-to-back até 3.000 megawatts. Bom, iniciamos aqui a sessão das intervenções elétricas com impactos eletroenergéticos relevantes e agora dando um panorama semanal, né, de atendimento à área do Rio Grande do Sul. Nós permanecemos ainda com 22 linhas de transmissão disponíveis na região, em função das fortes chuvas. Transformadores, temos cerca de 10 transformadores ainda disponíveis, sendo que parte deles são transformadores que envolvem interrupção total ou parcial de carga. E as usinas Monte Claro, 14 de julho e Jacuí também ainda estão disponíveis. Linhas de transmissão que ainda estão ligadas, mas estão sendo afetadas ainda foram afetadas pelas fortes chuvas, né? A linha Itacaxias, Campos Novos Caxias e Caxias Lajeado Grande. E dando um pequeno panorama eletroenergético da região, a subestação de Nova Santa Rita ainda está completamente alagada e sem previsão de retorno, né? Foi feita união de 525 kV em Itagravatai e mais linhões de 230 kV criados através de jampas temporários, né? Como Leão, Campo Bom, Farroupilha, São C2, Cidade Industrial Candelária 2 e Cidade Industrial Lajeado 2 para atendimento à região, com conexões provisórias, enquanto as subestações ainda não são completamente restabelecidas, né? Algumas ainda estão alagadas ou ainda não estão em condições operativas adequadas, em função de sujeira e lixo. Bom, Diana, acho que fechou. Te retorno a palavra, tá? Muito obrigado. Muito obrigada, Felipe, pelas apresentações. Agora a gente vai para a última apresentação desse bloco, que também é a última apresentação dessa reunião, a apresentação sobre a política operativa da última semana, e eu chamo a Jéssica para fazer essa apresentação pela Gerência de Programação Diária. Obrigada, Diana. Boa tarde a todos novamente. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Oi? Tá certinho sim, Jéssica. Então, agora a gente vai falar sobre a política operativa dessa semana do dia 18 a 24 de maio, abordando o acompanhamento do modelo de desenho na programação diária e também expectativa para a próxima semana operativa. Nesse primeiro slide, a gente traz o despacho por fonte de geração, né, dessa semana do dia 18 a 24, em que 95% corresponde ao despacho por geração renovável. De todas as fontes, 35% são de usinas não despachadas centralizadamente, que são as eólicas, as fotovoltaicas, PCH, PCT e MMGD. O montante de geração total foi de 1,4 GB, menor do que o despacho da semana anterior. E essas setas em branco representam a variação da contribuição dessas fontes com relação à semana operativa anterior, em que a gente aqui observou as maiores diferenças na redução de geração hidráulica e na elevação da participação de geração eólica. Aqui são comparados os resultados semiós médios entre os modelos Decomp e Decem por subsistema,
No modelo Decomp, que a gente observa que o CMO dos subsistemas ficou na média de R$ 2,30 por megawatt-hora. E ao comparar com o modelo D100, como destaque que a gente vê o dia 19/5, né, em que todos os subsistemas, a gente observa que houve uma redução do valor do CMO, que é em função da redução de demanda no vale de carga do fim de semana. No Sul, houve valores de CMO mais elevados, ali do dia 18 ao dia 20, que foi em função da inequação para controle de carregamento da linha Farroupilha Charlau 2, dada a indisponibilidade da subestação Nova Santa Rita. No Nordeste, no dia 22, ali, a redução de CMO que a gente observa no período de carga leve, devido aos limites de fluxo FNES, desculpa, e FNS mais FNES, conforme as instruções de operação. E no Norte, as elevações CMO são em função do fluxo Jurupari-Oriximiná, também conforme a instrução de operação. Esse slide mostra, né, o gráfico georreferencial com os valores de CMO por barra, para o dia de hoje, dia 24, às 17 horas. Destaca que apenas 30% do total das barras do SIM são representadas nesse gráfico. Então, aqui a gente observa CMOs equalizados entre os subsistemas, mas ali no norte tem um CMO mais elevado, que é decorrente do fluxo Jurupari-Oriximiná. Aqui são representados os resultados de CMO dos 4 subsistemas para o dia 24 de maio. Em nenhum dos subsistemas, os valores de CMO apresentam uma dispersão significativa de resultados, né, como a gente pode observar. E aí, iniciando pelo subsistema Sudeste, os outliers com valores de CMO ali aproximadamente R$ 2,90 por megawatt-hora, que estão durante todo o dia, né, são decorrentes do requisito de geração de marimbondo, conforme os procedimentos sistêmicos para a operação dessa usina. Os outliers com valor de CMO nulo ali embaixo, entre 9 e 15 horas, são devido ao limite de condição normal da transformação da subestação de Janaúba. Os outliers superiores e inferiores ali entre 9 e 10 horas são devido à limitação de fluxo da linha de Barreiro-Betim, né, que é na contingência de Betim-Sarzedo. E os outliers superiores entre ali 16h30 e 18h30, e também dá para ver um pouquinho ali às 21h30, são devido à inequação de controle de carregamento de transformação de Adrianópolis. E por fim, ali no final, os outliers a partir das 23 são decorrentes do controle de carregamento de Biúna. Agora, passando para o subsistema Sul, os outliers com valor de CMO nulo ao longo de todo o dia ali são consequência do limite de condição normal da transformação de Santa Vitória do Palmar 2. E os outliers inferiores e superiores ali entre 17h30 e 18 são devido à inequação de controle de carregamento de Foz, Chopin, Salto Osório, circuito 1. No Nordeste, entre 8 e 10 horas, ali inferiores e superiores, são consequência da inequação para evitar a sobrecarga na linha de 230 Banambuiú a Quirás 2, na contingência de Quixadá-Fortaleza. E os outliers com valor de CMO nulo até as 16 são devido ao limite de condição normal, né, das transformações ali de Juazeiro, 2, Ventos do Piauí 3, Brígida e Oitis. E por fim, no norte, todos os outliers são devido ao fluxo Jurupari-Oriximiná. No próximo slide, a gente vai apresentar um comparativo entre D100 e PDP para os 4 subsistemas. Aí aqui em relação à geração hidráulica, essas diferenças observadas em todos os subsistemas ocorrem em função da política operativa praticada pelo PDP. E aqui, comparando a geração térmica, a gente observa gerações mais elevadas no PDP, que são devido às declarações de flexibilidade e também da necessidade de despacho adicional por razão elétrica. Nessa tabela, a gente apresenta os resultados do balanço da programação, que são valores médios semanais de geração térmica, que estão aqui divididos por titulação, de toda essa semana operativa de 18 a 24. A gente observa que a gente teve um total aqui de 3.552 megawatts médios, que representa uma redução de 260 em relação à semana anterior. Desse montante,
Há um destaque para o despacho por inflexibilidade, que está representando 95% desse total de geração térmica, seguido por despacho por ordem de mérito, com 4%, e razão elétrica e UC fecha 1% ali mais ou menos do total de geração. Para essa semana não houve aprovação do INS de resposta da demanda. Nessa semana operativa, houve importação de energia do Uruguai, em função da segurança operativa no atendimento à região do Rio Grande do Sul. Esses gráficos mostram as médias horárias do balanço por fonte de geração, aqui dos 4 subsistemas, que vão compensar por Sudeste e Sul, ao longo de toda a semana operativa. O Sudeste e Centro-Oeste, a gente observa que ele continua com um perfil importador de energia em todos os patamares de carga, e há uma geração dimensionada por controle de nível ali das usinas do Grande, Paranaíba e Paraná. No Sul, a geração está modulando conforme a carga, né? Como a gente pode observar, apresentando um perfil exportador em praticamente todos os patamares de carga, e está com uma intensa exploração de geração hidráulica, mas que também está condicionada à disponibilidade dos mais recursos do SIM, né? Bem como a variação da carga. No Nordeste, foi verificado aqui um perfil exportador de energia em todos os patamares, e a utilização de São Francisco foi feita conforme a necessidade sistêmica para atendimento da carga. E, por fim, no Norte, foi exportador de energia em todos os patamares. A gente observa aqui que teve uma elevação mais significativa de geração para atendimento de ponta, mantendo a exploração das gerações das usinas do Rio Tocantins, Araguari, Jari, Teres Pires e Xingu, conforme a disponibilidade energética. Aqui a gente traz a expectativa de geração eólica para a próxima semana operativa. A gente observa aqui uma variação de geração eólica, né? Uma boa variação. Considerando que a média de 13,3 GB ali no domingo é a maior, e a menor é de 8,9 no dia 29, na quarta-feira, ficando com uma diferença entre o máximo e mínimo na ordem aí de uns 4 gigawatts médios. E aqui mostrando uma política operativa que deve ser praticada na próxima semana. Na geração hidráulica do Sudeste, a gente deve continuar utilizando os recursos da bacia do Grande, Paranaíba, Paranapanema e Tietê, conforme as necessidades de alocação de carga média e pesada, também de controle de nível, e também a exploração e geração das usinas do Rio Madeira. No Sul, a expectativa é seguir explorando a geração hidráulica das bacias do Jacuí, Uruguai e Iguaçu, conforme a possibilidade de alocação de carga. No Nordeste, vamos manter a utilização do recurso do São Francisco para atendimento à ponta. E no Norte, a exploração das gerações em função das disponibilidades energéticas de Belo Monte e de Tucuruí. As demais usinas seguem com tendência de estabilidade das disponibilidades, devendo ser dimensionadas para atendimento à carga pesada e aos limites elétricos sistêmicos. E aqui a folga de potência monitorada segue sendo alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste e Centro-Oeste. Aqui, como informe, a gente traz o atendimento à carga. A gente tem baixa probabilidade de despacho térmico adicional, dada a previsão de recursos para a próxima semana, e pontualmente pode ocorrer despacho adicional para atendimento da área Manaus. Na área do Rio Grande do Sul, a importação do Uruguai e o despacho adicional das usinas térmicas de Canoas e Pampa Sul será dimensionada conforme as condições do sistema no Rio Grande do Sul, e a exportação para a Argentina segue bloqueada até o fim das limitações de rede do Rio Grande do Sul, sacando que nas condições atuais não é esperado que haja um despacho térmico adicional. E temos previsão de energia vertida turbinável apenas nos períodos de carga leve e fim de semana. Com isso, aí retorno a palavra à Diana. Muito obrigada. Muito obrigada, Jéssica. Então, com essa apresentação, a gente finaliza todas as apresentações dessa reunião.
Faremos então a última pausa e voltaremos no próximo bloco, encerrando a reunião e trazendo também as respostas das perguntas que ficaram pendentes. Até já. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Então, aqui dando sequência aqui, antes de encaminhar para a finalização da reunião, temos algumas perguntas que ficaram pendentes aqui de resposta. Vou ler aqui primeiro a pergunta do Guilherme Dampé. A pergunta é o seguinte: prezados, boa tarde. No dia 12 de maio foram concluídos os testes de energização da linha de transmissão de 500 kV, Morro do Chapéu 2, porção 3. No PMO de maio, a entrada dessa linha levaria a um aumento de exportação Nordeste para 13.000 megawatts. No entanto, notamos que nos decks do DECEM essa elevação foi limitada a 1.600. Qual o motivo dessa diferença? O limite de 13.000 megawatts ele será modelado a partir do PMO de junho? Para responder essa pergunta aqui referente ao impacto aqui no DECEM, eu chamo a Jéssica para responder. Oi. Obrigada pela pergunta, Guilherme. A entrada em operação da linha de 500 de Morro do Chapéu 2, porções 3, elevou os limites da exportação Nordeste de 10 para 11,6 GB, mas a elevação para 13 depende da entrada de outras obras, né? Isso está especificado ali na RT da programação diária do primeiro quadrimestre de 2024. Obrigada, Diana. Obrigada, Jéssica. Eu faço até um complemento aqui, referente à sua pergunta, falando se vai ser considerada no PMO de junho. O relatório dos limites elétricos do próximo PMO ele já foi publicado, o relatório preliminar, então já pode ser feita alguma consulta por lá, e caso tenha alguma dúvida, a gente fica também à disposição aqui via central para responder até semana que vem também. Vou ler agora mais algumas perguntas que chegaram também. Uma pergunta aqui que foi feita pelo Paulo Cesário, da Esfera Energia. Prezados, boa tarde. Quando serão publicados os decks do WO semanal? Tanto os decks do próprio modelo do WO, como também os decks do New Wave, Decomp, como com as devidas alterações. Paulo, aqui dentro do NS, acho que na última PMO tivemos alguma pergunta relacionada a esse tema também, e a gente tinha ficado com o compromisso de divulgar uns decks de sensibilidade, justamente para mostrar quais são as alterações referentes a essa nova consideração, para já deixar também todo mundo preparado para saber quais são os impactos nos decks, da onde que a gente está tirando as informações, ter tempo hábil também para adaptação. Estamos trabalhando com a elaboração desse sombra, né, dessa sensibilidade ao longo desse mês de maio, e o nosso compromisso tinha sido publicar todas as revisões de maio simultaneamente. Então, a gente já deu andamento aqui dentro do ONS com as revisões, dado que a gente fez a revisão 4 do PMO de maio ontem e hoje, estamos providenciando ainda a última revisão. Então, considerando que na semana que vem a gente vai ter uma semana curta em função do feriado, pode ser que a gente não consiga publicar a tempo na semana que vem, mas se caso a gente não consiga ainda na próxima semana, na semana seguinte, ali da primeira semana de junho, estaremos publicando todos os decks, né? Tanto dos dados do WO, quanto o deck do New Wave e o deck do Decomp também. Vou ler agora a próxima pergunta, que foi feita pela Diana da Itaú. Prezados, gostaria de entender por que o ONS está considerando uma potência disponível de 7.200 megawatts médios para Tucuruí nessa revisão, sendo que há 3 unidades geradoras com operação comercial suspensa que totalizam uma indisponibilidade de 1.090 megawatts médios. E, portanto, a disponibilidade de geração seria de 7.445 megawatts. Diana, tem só uma questão aqui referente a essa operação comercial que está suspensa em Tucuruí. Realmente, hoje, temos 3 unidades geradoras com operação comercial suspensa, porém, uma delas teve essa operação comercial suspensa apenas sendo suspendida a partir de hoje, de acordo com o que foi publicado no Diário Oficial. Então, para fins de revisão do PMO, dado que a elaboração foi feita ontem, todas as informações foram recebidas até ontem, para fins da revisão 4 do PMO de maio, referente ao deck do Decomp, a gente fez essa retirada, né, faz até uma alteração de cadastro das unidades geradoras dessa usina, retirando somente, a gente retirou somente 2 que já estavam com operação comercial suspensa. Então, essa unidade geradora adicional, que foi suspensa a partir de hoje, será considerada também
essa retirada a partir da semana que vem no PMO, referente ao Decomp, né, a partir do PMO de junho. Lembrando que essa unidade geradora que foi suspensa hoje, a unidade geradora 10 da usina hidrelétrica de Tucuruí, ela já vinha sendo considerada como indisponível também no DEC do Decomp, dado uma manutenção que ela já estava uma manutenção longa e prevista ao longo do tempo. Então, possivelmente essas diferenças em relação a megawatts possivelmente estejam relacionadas a essa consideração da suspensão da operação que só saiu hoje. Mas ficamos à disposição caso tenha alguma dúvida adicional também referente a esse assunto. A próxima pergunta agora é do Alessandro Druta, da Petrobras. A pergunta é o seguinte: existe alguma previsão de despacho para a UTE Canoas por razão elétrica no Rio Grande do Sul na próxima semana operativa? E aí eu chamo o Felipe aí para auxiliar na resposta dessa pergunta. Obrigado, Diana. Boa tarde, Alessandro. Muito obrigado pela pergunta. E a resposta é não. Não há previsão de despacho de Canoas, meramente por questões elétricas, né? Em função dos jumpers provisórios, dos reforços, dos linhões novos que entraram na área, não há mais necessidade. Essa é a resposta, Diana. Muito obrigada, Felipe. E agora a gente vai encaminhar aqui para a última pergunta que foi recebida aqui para a reunião de hoje. É a pergunta feita pelo Maurício da Copel, que a pergunta é o seguinte: boa tarde. Observamos que houve um aumento no despacho das usinas do Sul, inclusive na validação publicada há pouco. Aumentou significativamente a média para o sábado. Na próxima semana, podemos contar com geração alta no Sul? Para responder essa pergunta, eu chamo a Viviane para auxiliar. Boa tarde, pessoal. Maurício, muito obrigada pela pergunta. A gente, assim, como a Jéssica falou, né, durante a apresentação, o Sul, ele vem, a gente está, né, com prioridade de geração, mas essa geração tem que ser alocável na carga, né? A gente tem, a princípio, né, pela previsão de eólica solar que a gente tem, que são a base da nossa geração hoje, né? Então, a gente tem elas estão na base da geração, então o que a gente que sobraria, né, além de todas as outras inflexibilidades no desse sistema, que a gente poderia, né, ter o espaço para geração alocar essa geração do Sul, né? A expectativa é que a geração eólica e solar seja até relativamente próxima, né, no comportamento médio diário da semana passada, né, com alguns dias de carga média, né, de dia útil até menor do que essa semana. Então, existe sim a expectativa de poder ter uma geração mais elevada no sul essa semana, né, na região sul. Mas, assim, é indicativo, né, a gente depende, né, do espaço mesmo, né, do como que vai ser a carga, né, que aqui eu não levei em consideração essa resposta, né, a variação da carga, só olhando para a geração prevista para as fontes renováveis, né, que são a base da nossa geração. Eu acho que era isso. Se não tiver respondido, né, pode entrar em contato conosco. Obrigada, Diana. Acho que era isso. Ok, Viviane, obrigada pela resposta. Então, pessoal, agora a gente encerrou todas as perguntas que foram enviadas, tiveram resposta aqui nessa reunião. Lembrando que a gente fica sempre à disposição para perguntas adicionais que venham a surgir ao longo das semanas e podem ser encaminhadas através da central de relacionamento com os agentes. Agradeço a participação e a presença de todos também. E reforço aqui o lembrete que eu dei durante a apresentação da reunião da apresentação da gerência de programação mensal, referente aos prazos da semana que vem. Em função do feriado, a gente tem prazos alterados. Então, reforço aí que o envio de dados via WebPMO devem ser enviados até às 15 horas da segunda-feira. E reforço também que a reunião do PMO será realizada na terça e na quarta-feira. Terça-feira começando às 2 horas da tarde e na quarta-feira começando às 9 horas da manhã para a apresentação dos resultados do PMO de junho. Então é isso. Desejo um bom final de semana para todos e obrigado.